É revoltante e impressionante, né? Chega até a gente não sabe nem como se comportar diante de uma declaração dessa, pela frieza como o sujeito confessa um crime que não tem justificativa nenhuma. Uma criança de Uma 5 criança, anos. não, ele falou, né? Eu peguei para fazer mamar. Exatamente. Então isso realmente mostra um nível de crueldade, frieza aplicada em todo aquele momento. Que horror, horror é um monstro. E justamente para entender um pouco melhor esse caso, que chocou o país, a gente conversa agora por telefone com o psiquiatra forense Guido Palomba. Doutor Guido, boa tarde, obrigada por nos atender, participar aqui do Link Record News. Boa tarde a você, boa tarde a todos os seus ouvintes. Boa tarde. Diante dessa frieza, da forma como o padrasto Guilherme confessa, inclusive, que ele foi autor desse crime, o que a gente pode concluir? É um problema mental? É muita crueldade? O que o senhor conclui disso? Olha, algumas conclusões são possíveis sim. Primeiro, lembrando que todo crime, sem exceção, é uma fotografia exata em cores do comportamento do indivíduo. E se nós soubermos ver essa, entre aspas, fotografia, nós vamos saber algumas coisas do psiquismo dele. Porque quem manda no comportamento é justamente o psiquismo. Então, nesse caso, pelos depoimentos dele, por essa confissão que ele fez para vocês, mostra claramente que esse indivíduo, no mínimo, é um deficiente mental. Ou seja, uma pessoa rebaixada de inteligência, de pouca inteligência. Por quê? É um crime simplista, não é? Pouco elaborado, entre aspas, é uma atitude burra dele, não é? Então, por que tudo isso? Ele também, uma outra coisa que chama atenção, é que ele conta que matou a criança porque ela competia com ele pela atenção da mãe. Então, é mais ou menos assim, é extremamente mal elaborado, outra coisa, é frio, ele não tem nenhuma ressonância afetiva com a vítima, né? Ele trata aquilo como um problema e resolve de uma forma simples. É mais ou menos, guardando as devidas proporções, como uma pessoa que está querendo se esconder, esconde só o rosto, né? Como se isso aí fosse a solução do problema. Então, esse indivíduo, no mínimo, ele é um deficiente mental, ou seja, uma pessoa retardada mental. Doutor Guido, a gente, ouvindo a sua declaração sobre um crime que, de certa forma, foi praticado no calor de um momento e claro que nesse instante todas as preocupações se voltam para a captura desse indivíduo e, posteriormente, a punição que será aplicada. A gente pode, então, imaginar que talvez não tenha sido um crime premeditado, porque quando se fala na morte de uma criança praticada por um padrasto ou madrasta, em situações que, infelizmente, a gente vê até com certa frequência no Brasil, sempre se imagina que é um crime premeditado. Nesse caso, o senhor descartaria essa premeditação? Não, porque tudo feito pode ser uma premeditação mórbida, tosca, mal elaborada. Então a criança incomodava ele por tais e tais motivos, entre eles o de competir pelo carinho da mãe, não é? Da mãe da criança. Então ele falou, bom, um dia eu vou matar, uma hora eu mato, e resolveu de uma forma simplista. Então, pode existir uma elaboração, uma premeditação, mas é tosca, é feita de uma forma, enfim, primitiva, sem nenhum tipo de afetividade, uma coisa, entre aspas, uma espécie de uma forma primitiva de agir. E isso demonstra, na minha concepção, que no mínimo ele tem uma ausência, uma diminuição, um retardamento da inteligência. Para mim isso não há dúvida nenhuma. E o fato também dele contar como se nada tivesse acontecido, ele respondendo em liberdade e negando o crime e depois contar isso até de uma certa forma com alguma coisa
importante ou bem feita, ou se vangloriando, ou insensível a tudo isso, mostra que é um retardado mental. Doutor Guido, esse caso traz à tona alguns questionamentos, principalmente porque hoje é muito comum essa nova formação familiar. Os casais se separam e homens e mulheres procuram aí um novo parceiro. Quando já tem filhos, então, é um padrasto, uma madrasta, então, que passa a formar o grande núcleo familiar. E aí vem a seguinte pergunta. Essa pessoa, o Guilherme, pode ser que ele tenha agido numa conduta normal até então e na situação do crime expressou esse comportamento frio e violento, ou pessoas dessa forma, elas dão indícios de que podem em algum momento ter uma atitude descontrolada? O caso, por exemplo, da garotinha Isabela Nardoni, agora temos aí do menino também com o padrasto Guilherme. Quais são os pontos que devem ser verificados, principalmente pela mãe ou pelo pai, que colocam uma nova pessoa ali na companhia do seu filho? Bom, começando pela última parte da sua pergunta, claro que quando entra uma pessoa nova na família, tem filhos, tem menores de idade, a mãe ou o pai, né, diante dessa pessoa nova, se não houver um carinho, uma interação, fatalmente o relacionamento dos adultos está condenado. Uma hora vai acabar, porque ninguém separa amor de pai ou amor de mãe, desde que esses pais eles sejam, digamos, bem formados psicologicamente, mentalmente bem formados. Agora, quando há patologias mentais, tudo é possível. Então, respondendo, é claro que a pessoa nova que entra, ela tem que se inteirar com a prole do outro, e vice-versa. Agora, no caso este caso, ele, na minha maneira de conceber, ele não se compara ao caso dos Nardoni, porque a forma como o delito foi praticado é muito diferente. Aquele caso do Nardoni foi no momento, aconteceu tudo a partir de um determinado momento. Para mim, quando a criança começou a chorar dentro do carro e a madrasta provavelmente bateu na criança, saiu sangue, a criança chorou mais e a partir daí desencadeou todo aquele tipo de conduta que já é bem conhecida. Agora, neste caso, não. Este caso deve ser um retardado mental que falou: um dia eu vou matar essa criança. Ou essa criança está me amolando. E pegou e fez como se estivesse jogando uma coisa ruim no lixo. Nada mais do que simplesmente isso. Foi o que passou na cabeça dele, esse tipo de reação. Mas este já era assim desde sempre. Então ele já deve ter na vida dele, eu aqui ouso dizer, nos antecedentes pessoais, ele deve ter mostras de que não é uma pessoa com a inteligência normal. Já deve ter na vida pessoal dele uma série de comportamentos mostrando que ele é uma pessoa com um retardo mental. Doutor Guido, diante dessa sua informação, eu acho que todos nós nos vemos, diante da morte do próprio menino Joaquim, com uma sensação de impunidade muito grande. A gente gostaria de encerrar tentando imaginar o seguinte: diante da sua declaração de uma pessoa que talvez fosse incapaz mentalmente, será que a defesa, quando da sua captura, porque certamente a polícia vai chegar nesse sujeito, poderia alegar insanidade mental e isso reduzir uma possível punição? Ou como é que a acusação pode, com esses fatos, com essa confissão fria e calculista, levá-lo a uma condenação justa, se é que há uma condenação justa para alguém que pratica um crime de tamanha violência? Olha, a sua pergunta é muito importante. Se de fato for isso, um retardo mental, uma pessoa insensível, sem como tudo parece que é, na minha concepção, o justo é que ele vá para um lugar no qual ele entre e nunca mais saia, uma espécie de prisão perpétua, que seria a medida de segurança detentiva em casa de custódia e tratamento, que isso existe. Agora, não é o fato de ter um problema mental que diminui a pena
ou a medida de segurança que ele deveria receber na minha concepção. Ao contrário, uma pena corporal, quando ele cumpre, digamos, 10 anos de cadeia, ele terminou os 10 anos, ele tem que ir para a rua, tem que receber alvará de soltura no mesmo dia que ele termina de cumprir a pena. Ao passo que em medida de segurança, que é aquilo que se aplica para os doentes mentais, os retardados mentais, ela tem um dia para começar. O início é curto, porque o juiz não pode dar mais do que 3 anos de medida de segurança detentiva. Porém, quando termina esses 3 anos, ele fica lá enquanto tiver periculosidade. Ele não volta para a sociedade enquanto ele tiver periculosidade. E isso pode durar mais de 30 anos, pode durar 40 anos. Aí você fala, bom, mas no Brasil o máximo que se fica preso são 30 anos. Mas medida de segurança não é prisão, portanto ela pode durar mais de 30 anos. E eu posso falar como médico, como uma pessoa que trabalha já há muito tempo nessa área, que indivíduos dessa natureza, que confessam o crime com essa frieza, sem nenhuma ressonância afetiva com a vítima, e ainda, na minha concepção, com algum retardamento mental, eles não se recuperam nunca. Então não existe voltar um dia para a sociedade. A medida de segurança, na minha maneira de entender, é permanente e dura por quanto tempo viver. Perfeito. Tomara que seja assim, viu, doutor Guido? A gente vai torcer para que ele seja capturado e para que, de fato, a punição seja mais adequada, de forma que ele não retorne à sociedade. Obrigada, doutor Guido, pelos seus esclarecimentos e que a população realmente fique livre de monstros como esse. Obrigado mais uma vez, doutor. Muito obrigado.